Boa noite, boa noite. Vamos então ao nosso terceiro dia da jornada da Mulher em Movimento. Deixa eu já colocar aqui a tela para esperar a mulherada, já com o nosso mapa mental, um mapinha simples, caseiro, artesanal, como se diz, mas que super dá certo, né? Então, deixa eu já preparar aqui e aí a gente, em seguida, dá continuidade. Não. Tem que ser assim, tem que copiar aqui o link. Ok, agora sim. Já mandando o link lá para o grupo. E aí a gente aguarda a mulherada. Aguardamos as mulheres em movimento aqui para nossa jornada. Sim, senhora. Ok. Então vamos lá, vamos aguardar a mulherada entrar para nossa terceira aula da jornada de 5 dias de aula da jornada. Na verdade, as mais importantes, todas são importantes, não tem mais nem menos importante. Uma, na verdade, vai linkando com a outra, tá? Mas a primeira foi uma introdução, assim, básica que você precisa entender. Então, a primeira está gravada no YouTube, a segunda não ficou gravada, e hoje vamos ver como que vai ser, tá bom? Então tá, vamos aceitar aqui a mulherada que está entrando. Como acolher a dualidade pode mudar a sua vida? É o nome da nossa aula de hoje. Uhum. Opa! Oi, Lise. Uhum. Tudo bem? Tudo bom? Tudo. Deixa eu botar aqui para visualizar a mulherada que está entrando. Eu não vou colocar música, gosto muito de colocar uma musiquinha. Mas, como depois talvez fique gravada no YouTube, o YouTube às vezes dá né, uma pegada no pé por causa dos direitos autorais das músicas, tá? Então, só para vocês saberem, quando vocês fizerem as jornadas de vocês e colocar lá no YouTube com muita música, já aconteceu aula minha de YouTube não aceitar, porque tinha os direitos autorais das músicas. Hum, que Isso chique. acontece. E também o Instagram também é a mesma coisa, tá? Tanto um quanto o outro acontece. Estou aqui aceitando a mulherada enquanto isso. Vamos pegando aí sua aguinha. Eu estou com café e água hoje. É muito raro eu tomar um café à noite, assim, muito raro. Mas hoje está pedindo para me dar uma regalada maior no olho. Pois nós já estamos na metade da jornada, né? Então, Verdade. e eu tenho uma jornada, eu estou numa campanha de oração, então quando eu acabo a jornada aqui 10, 10 e meia, eu ainda vou para a campanha e depois até eu jantar e respirar e responder, é quase 1 da manhã. E eu acordo cedo para atender, então essa semana eu estou tomando um cafezinho à noite aqui, que é para a gente, a energia subir mais. Então tá, enquanto a mulherada Eu não vou entra ficar aqui, um pouco fechada, Michele, porque eu tô ainda com umas pendências aqui com os temporais, tudo tá? certo. É, eu imagino É, que a coisa para tô aí não aqui tá boa, auxiliando. né? Tá bom. Fica tranquila, tá? Deixa eu tentar abrir aqui o chat. Eu estou tentando abrir, porque daí assim, ontem eu não consegui Eu- responder, mas aqui participantes, isso. Aí aqui fica aceitando. Meninas, Lizzy, tu conseguiu assistir a primeira aula de ontem? Não ficou gravado, eu acho que tu não estava, né? Ontem. Seja muito bem-vinda. Deixa eu ver quem está aqui embaixo. Quem for entrando aí, dá um oi para mim. Aqui aparece para mim a Lisiane, a Kellen, a Fernanda, o iPhone que eu não sei quem é, um outro iPhone que eu também não sei. Daiane também está aqui, a Mi dos Estados Unidos, a Lídia está aqui embaixo, aqui está aparecendo o nomezinho ali da Lídia, porque para mim tem hora que não aparece todo mundo. Eu gosto de saber aqui quem são as carinhas, até porque quem está na jornada dos 5 dias vai ganhar um presentão na sexta-feira, quem participou dos 5 dias, né? Eu acho que
é um reconhecimento justo, digamos assim, né? Para quem se esforçou e quem está aqui os 5 dias, tá? Mas vamos lá então, mulherada, para a gente não perder tempo e quem for entrando aí, depois vá se instalando, seja muito bem-vinda também depois. Quero saber de vocês, né, se até aqui, quem teve, na verdade, acho que aqui quem teve até aqui foi a Michele. A Lídia, o teu telefone já vou ativar aqui, vou colocar o mudo, coloquei, pronto. Mas tem mais alguém com o fone ligado, meninas? Dá uma olhadinha. Kellen, não é? Tem alguém com uma musiquinha de fundo aí. Vamos Pois é, descobrir. tô até dançando aqui. É um iPhone, não tem nome, daí eu não sei quem é. A Deixa eu pessoa do procurar. iPhone escutando um R&B aí, dá um... Ô, Mia, achei que tu ia ficar nas... achei que tu ia ficar nas... Como se diz? O Nos da Kellen também bastidores. aparece o microfone ligado. O da Kellen. Kellen, consegue tirar o teu microfone? Não, da Kellen, é. Vamos lá, gente, eu vou resolver primeiro aqui agora, tirar os microfones. Agora deu. Ótimo. Porque às vezes, para mim aqui, aceitar, tirar o microfone, colocar a tela, acaba que é muita coisa de uma vez só. Então, eu vou fazendo aqui aos poucos. Estão conseguindo ver a tela, vocês? Estão conseguindo? Sim. Tá. Desde já, gurias, ontem, eu não sei por que está acontecendo isso aqui, até porque hoje também não consegui parar para resolver, mas enfim. Ontem ele caiu com 40 minutos, talvez ele caia hoje também. Se cair, eu mando o link de novo lá e vocês entram, certo? Outra vez. E aí eu gravo as 2 aulas, ficam gravadas as duas de 40 minutos, tá? E aí depois eu passo subo para o YouTube. Vai depender, tá? Vou depender se eu vou deixar gravado ou não, porque às vezes tem coisas que são muito íntimas de vocês, e aí eu acho que não é legal expor, assim como foi ontem, foi bem profundo, né? Então, a aula de hoje, ela vai linkar com a de ontem. Ontem nós falamos dessas questões profundas que cada mulher, cada uma de nós carrega como um padrão, né? Um comportamento que a gente tem que vem de padrão de ancestralidade. E aí eu dei um material, para quem não sabe, quem entrou depois me pede, porque eu disponibilizei o material segunda e o material terça. E esse material de terça eu mapeei e eu tive o cuidado de eu mesma digitar 53 padrões que eu enxergo não só na minha vida, mas como na vida das mulheres que, né, passam por mim. Então, aqueles 53 padrões de ontem, na verdade, muitas vezes eles estão escondidos em vocês e vocês às vezes nem percebem e acaba que se torna uma sombra, tá? Porque hoje o nosso tema principal, como vocês viram lá, eu coloquei essa fotinha aqui para vocês lá, todos os dias eu coloco, tá? Que é o nome da aula, a terceira aula e o nome da aula. Então, é como acolher a dualidade pode mudar a sua vida. Apesar de que, né, na nossa infância, mais uma vez, a maioria dos nossos problemas começa lá. Isso é um fato, a gente não pode fugir disso. E aí, ontem eu falei que na nossa infância a gente aprendeu que tinha que ser boazinha, que era feio brigar, que era feio sentir raiva, que era feio sentir frustração, que era feio mostrar qualquer comportamento que não fosse um comportamento de uma mocinha direitinho. A gente aprendeu isso. E vamos mais além, se você era uma criança que tinha, digamos assim, comportamentos onde você não escondia a sua sombra, você tinha, às vezes, até um rótulo de que você era fora da casinha, é ou não é? Até hoje é assim. Até hoje a sociedade tem uma dificuldade de aceitar um comportamento, ou digamos assim, uma sombra, quando a gente mostra, né? Isso assusta as pessoas. Mas quanto mais a gente esconde, a gente nega, a gente rejeita essa nossa sombra, maior é o nosso problema na nossa vida. Ou seja, quanto mais eu tenho dificuldade em reconhecer os meus pontos fracos, digamos assim, menos eu vou conseguir controlar, menos eu vou conseguir curar. E as nossas sombras também vêm de necessidades não supridas, tá? Então, cada sombra, na verdade,
ela é um comportamento que camufla por trás um sentimento, uma emoção. Então, se a gente não pratica autoconhecimento, se Michele, quem mais? A Bispa, consegue tirar o teu som? Eu botei aqui mudo. Vamos ver. Ok. Meninas, quem for entrando, cuida do fone, porque senão eu tenho que ficar parando a aula daí para eu desligar o fone e pedir para vocês, tá? Então, tenha esse cuidado. Aí, assim, eu consigo manter uma linha sem parar. Então, eu fiz aqui esse mapinha aqui para vocês, um mapa simples, artesanal, mas que tá lá, é de vocês, tá? E eu gosto porque uma coisa aqui vai linkando na outra. Só que hoje, acabando essa aula, quem ficar até o final e tirar uma fotinho no final comigo aqui, eu vou postar essa fotinho. E essa fotinho você vai lá comentar qual foi o seu maior insight dessa aula de hoje. E aí eu vou dar de presente para você um teste. Eu tive o cuidado de digitar, meu marido digitou todo um teste para você observar, para você entender nesse teste se a sua sombra está no nível muito alto, está no nível bom ou está no nível, né, equilibrado ou está médio, né? A maioria dos testes é horrível, digamos assim, tá mais ou menos e tá bom, tá? Então, digamos assim, ou tá 100%, ou tá 75%, ou tá 40%, enfim. Então, eu gosto muito desses testes, sempre faço teste, até para a gente poder perceber, né, aonde que a gente está. Inclusive, no Mulheres em Movimento, quando teve agora o Mulheres em Movimento, eu levei o teste que era um teste sobre dependência emocional, muito legal, está lá na apostila do Mulheres em Movimento, quem participou da imersão. Então, eu gosto sempre de trazer um teste para a mulher ter essa percepção, porque às vezes ela não tem, tá? E as perguntas do teste já mostram comportamentos da sombra também, então, muito legal. E um outro teste também, que eu vou disponibilizar para vocês, não é um teste, na verdade é um questionário, que é da Byron Katie. E essa Byron Katie, ela ainda é viva, ela é uma escritora, e eu fiz várias formações, entre elas eu fiz o Free Mind. O Free Mind quer dizer mente livre. Eu aprendi muito naquela formação a trabalhar a minha mente, para não deixar a minha mente, muitas vezes, né, ficar ali acreditando em besteira, usar essa dinâmica de saber fazer um diálogo interno, de saber fazer esse detox mental, de pensamentos. E aí eu tenho esse protocolo, uns falam protocolo, outros falam exercício, outros falam teste, mas, gente, eu me lembro como se fosse hoje, faz uns 7 anos que eu fiz essa formação. E lá foi aplicada essa ferramenta que eu vou disponibilizar para vocês. E eu vou disponibilizar porque ela está no site, é difícil achar, ela está em inglês, tem que traduzir, mas eu consegui, até porque eu já tinha a ferramenta também, eu tenho o livro da Byron Katie. E quando eu rodei essa ferramenta, assim, ó, foi incrível o quanto que eu virei uma chave muito grande. E eu vou explicar isso melhor depois para vocês no momento certo aqui durante a aula, tá? Então, a gente aprendeu, voltando aqui, ó, nesse mapa mental, a gente aprendeu que a gente tem que ser boazinha, né? Que a gente tem que ser certinha, e que era feio mostrar, né? Raiva, revolta, insegurança. Então, a gente aprendeu que tinha que esconder tudo que não era legal. Só que, na verdade, a gente esconde, talvez tenta esconder para as pessoas, porém, isso está guardado lá na sua psique, está guardado lá no mais profundo do seu ser, as suas sombras. São, na verdade, elas que nos ajudam a evoluir, porque se não houvesse sombra, não haveria luz. Só existe sombra porque tem luz, é uma dualidade. Só existe dia porque tem noite, não é verdade? Existe o sol e existe a lua, existe a alegria, existe a tristeza. Então, a gente tem que conviver com essa dualidade. O problema é que a maioria das pessoas nega os seus pontos fracos. Não se trabalha, não tem acesso a esse conhecimento, e realmente não é fácil. Mas é um caminho necessário para, se você quer ter cura, se você quer se libertar, se você quer evoluir, é você identificar as suas sombras, acolher essa sombra, integrar ela em você e entender que ela está ali para te mostrar algo que você precisa curar no seu ser.
E o que o seu espírito veio fazer nesse mundo é evoluir. E evoluir passa por processos de cura, de mudança, de ressignificação. Hoje eu tive por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo. Hoje eu tive uma live com uma aluna minha de mentoria de Londres, a Cláudia. A gente ficou 1h30 de live. E por algum motivo técnico lá, ela não ficou gravada. Mas foi uma aula sensacional, uma live. E aí a Cláudia falou assim na live, nossa, Michele, foram tantas mudanças em mim, foram tantas transformações, e ela era muito brava quando ela começou a fazer os processos comigo. E hoje ela é uma pessoa, assim, muito evoluída. E isso foi no ano, ela fez 2 processos comigo no ano, não só comigo, né? Ela está buscando Deus, ela está fazendo também o autoconhecimento dela. E aí, a live não ficou gravada, e na hora eu pensei assim, nossa, se fosse em outros tempos, a Cláudia estava dando piti, porque o erro foi meu. Só que isso hoje não me incomoda, né? Ah, não ficou, paciência, dá tudo certo, vida que segue. Mas eu já fui aquela perfeccionista, eu já fui aquela lá no começo que dizia, ah, eu não acredito que não ficou, e eu não me conformava com acontecimentos. Então, é uma sombra da gente também, muitas vezes, não aceitar, não se conformar com as coisas. E aí ela mesma me chamou e falou, Michele, se fosse em outras épocas, eu ia ficar brava, eu não ia aceitar, eu ia dar um piti, mas hoje eu sou uma mulher mudada, madura, e tá tudo certo. Essas pequenas coisas não me incomodam mais, ela disse, né? Então, muitas vezes a gente se incomoda com coisas tão pequenas porque tem uma sombra por trás. E se você não começar a identificar as suas sombras, enfrentar elas, confrontar elas, trabalhar isso em você, não há evolução. E as sombras só vêm para te ajudar, na verdade. A gente quer negar aquilo ali, mas é aquilo ali, trabalhando a tua sombra, é que tu vai evoluir como ser humano, como espírito. Porque é o processo de cura, é o processo de transformação, é o processo de ressignificação, de entendimento, de aceitação para ti, né, se libertar cada vez mais. Então, o espírito, o que que ele é? É um espírito. O que que a gente busca? A gente busca liberdade de espírito. A liberdade na roda da vida está na parte espiritual, liberdade de espírito. E para o espírito cada vez ser mais livre, ele precisa ser mais luz. Isso quer dizer que para ele ser mais luz, ele tem que integrar e curar as sombras nele. Agora, se eu fico só sufocando, rejeitando essa sombra, eu sou uma panela de pressão que a qualquer momento pode explodir. E mesmo que ela exploda, não há nada de errado em explodir. Só que a gente sente vergonha, a gente sente humilhação se a gente chegar a explodir na frente de alguém. Tu sente culpa, ai, vão dizer que eu sou louca. Seja a família, seja teu marido, seja tua filha, seja quem for. É como se tu fosse obrigada a ser uma pessoa sempre centrada. Ah, porque eu sou uma pessoa plena, porque eu sou uma pessoa equilibrada. E aí tu quer passar essa mensagem, essa imagem de equilíbrio sempre, sendo que a gente não é. Porque a gente tem sombras. E não tem nada de errado com eu ser uma pessoa 100% equilibrada. Porque hoje o que é fato aqui na internet, as pessoas estão vendendo equilíbrio, estão vendendo, né, muita coisa, só que nem elas estão conseguindo. Ali é uma coisa, mas em 4 paredes. Será que em 4 paredes, será que as pessoas estão realmente sendo honestas em dizer que elas conseguiram a plenitude? E o que é a plenitude? Será que a plenitude é quando não existe mais sombra? É só luz? Então, essa aula de hoje é para trazer para a consciência de vocês que você, mulher em movimento, precisa criar coragem, e se você quer se curar, se você quer evoluir, se você quer crescer, se você quer se fortalecer, se você quer ter melhores resultados, seja no profissional, no emocional, no espiritual, no financeiro, na sua saúde, nos seus relacionamentos, você vai precisar confrontar as suas sombras. E eu fui confrontada. No início da minha jornada de autoconhecimento, eu trago alguns exemplos aqui meus para vocês entenderem. Eu sempre tive necessidades e continuo tendo necessidades. Eu tenho muitas sombras e eu ainda vou, né, trabalhando elas. Algumas ainda estão lá guardadas, outras eu vou tirando, outras já foram curadas. E no início da minha jornada, eu nem entendia o que eram as necessidades emocionais que eu tinha, não tinha esse autoconhecimento, mas eu já comecei a conviver com um grupo de pessoas que na época também eram os grupos de coach, eram outros coaches que a gente se reunia.
E eu fui percebendo que eu tinha uma necessidade de mostrar que eu sabia, era uma sombra minha, porque eu queria um reconhecimento. Eu tinha ali um recalque, entendeu? E aí, com o tempo, eu fui me curando disso e eu fui entendendo que eu não precisava mostrar que eu sabia e pronto. Eu fui aprendendo a silenciar, eu fui aprendendo a me calar, eu fui aprendendo que isso não vai agregar em nada, eu vou ficar quieta, não tenho que mostrar nada. Eu fui aprendendo a dar espaço para o outro falar também, não só eu. Então, era uma sombra ali que eu tinha. E a sombra sempre esconde alguma necessidade não suprida por trás. Só que quanto mais você vai se aceitando, a aceitação, ela é um ponto, assim, chave para a nossa jornada. A aceitação. Porque quanto mais eu me aceito, mais eu vou me gostando, mais eu vou me bastando, mais eu vou gostando da minha própria companhia, menos eu vou me denegrindo. E aí tu vai dizer assim, Michele, tu se ama? Eu me amo, eu me amo. Mas teve fases da minha vida que eu achava que eu já não ia acontecer mais algumas coisas, onde eu ia me achar um fracasso, onde eu fiquei frustrada comigo mesma, quando eu achei que, enfim, como eu comecei a falar coisas horríveis para mim mesma, eu achei que eu já tinha curado e afinal não tinha. Ou seja, estava lá na minha psique guardado uma sombra ainda. Então, isso vai acontecer na nossa jornada também. Talvez você pense que já curou algumas coisas, de repente aquilo vai aparecer de novo para ti, vai dizer, hello, tu não curou ainda isso em ti. Tá? Então, tudo isso faz parte da nossa evolução, do nosso crescimento. E aqui diz assim, ó, parte do seu inconsciente que foi reprimido por você na tentativa de evitar algum sofrimento. Ou seja, para evitar um sofrimento, tu deixa aquela sombra, aquela necessidade, aquela emoção lá reprimida. É o recalque que a gente chama, que Freud falava, né? Quando tu vai estudar psicanálise, tem muito sobre o inconsciente, o consciente. Então, é o recalque. A histeria, né? O caso da Ana foi o primeiro caso que foi estudado, da mulher histérica. Então, a mulher recalca a histeria, porque ela não quer mostrar para ninguém que ela é histérica. Só que, às vezes, em casa, ela grita. Depois, ela se culpa porque ela grita. Sempre tem aquela culpa também. Então, uma das coisas também que eu escutei muito ao longo da minha carreira de mulheres é, Michele, eu não grito mais. Eu gritava muito na minha casa. E eu também fui aquela mulher que gritava. Porque não tinha conhecimento, não tinha um autocontrole, não tinha inteligência emocional. E aí, com o tempo, é muito interessante, porque quando tu trabalha com mulheres atendendo mulheres, tu vai vendo que 95% passa pelas mesmas coisas. E tinha coisas que era recalcada em mim, porque eu achava que as pessoas não tinham, ou tinha, mas era poucas. Quando eu fui entendendo, a maioria é o mesmo padrão. Os recalques são praticamente os mesmos. Então, se você não identifica, se você não acolhe, se você não integra a sua sombra, né? Quanto mais você reprime ela, mais ela vai te dar problema. E aqui diz assim, ó, o sofrimento de toda estagnação de problemas repetitivos se esconde nas sombras. Então, o seu problema profissional, o seu problema emocional, o seu problema espiritual, financeiro, de saúde, relacionamento, é porque tem uma sombra atrás. Então, todo comportamento que você nega ou que você rejeita é uma necessidade. Por exemplo, se a pessoa ela é muito arrogante, né? Ela tem uma necessidade camuflada atrás dela, uma superioridade, ela tem uma raiva escondida, uma raiva contida. Aquela pessoa que só coloca a culpa nos outros, que ela nunca é culpada. Eu conheço gente assim, você não conhece? Aquela pessoa que ela nunca, e é nunca mesmo, ela nunca admite que ela está errada. Essa pessoa, ela esconde a sombra, ela camufla a sombra da vergonha, porque para ela é feio dizer que está errado. Eu fui uma pessoa que tinha dificuldade de pedir perdão, porque para mim era uma humilhação tu dizer que tu estava errada. Hoje, eu trabalhei essa sombra em mim, que eu peço perdão mesmo sabendo que não foi responsabilidade minha e que eu estou correta. Ainda assim, eu vou lá e peço perdão. Eu estou sempre pedindo perdão para o meu esposo, eu peço perdão para minha filha, e peço de coração, olhando no olho, com sentimento, assim, com energia. Por quê? Porque eu curei essa sombra de achar que pedir perdão, eu estaria me rebaixando, eu estaria sendo, né, humilhada, é uma sombra. Então,
É importante você observar, aqui diz assim, ó, a linha exercícios, pense em alguém que você critica. O que que você não gosta naquela pessoa? Ah, mas por que essa pergunta, Michele? Porque existe uma frase que eu confrontei muito. Eu não via em mim aquilo que eu negava no outro. Eu não via. Então, quando diziam assim para mim, ah, o que tu vê no outro está em ti. Sinceramente, eu fiquei mais de um ano confrontando isso. Eu dizia, não, mas não pode, não está em mim aquilo ali. Aquilo está no fulano. E eu realmente não via. Porque se tu não tem um autoconhecimento, tu não consegue nem ver em ti. Tu não se observa, tu não se analisa, tu não tem coragem de aceitar, tu não tem coragem de abrir o alçapão e tirar os monstrinhos lá de dentro. E eu realmente dizia, não, eu não tenho isso. Eu acreditava que eu não tinha. Quando me falavam essa frase, o que tu vê no outro está em você. Então, pode ser que você também confronte e faz parte do processo e está tudo bem. Lembra que eu falei ontem? E basta, e está tudo bem. É o processo de cada um. E aí eu coloquei aqui, eu escrevi aqui uma frase. Todos usam a projeção como uma defesa para não olhar para dentro de si. Então, as pessoas projetam no outro coisas que não querem olhar para dentro de si. Então, é melhor culpar o outro, é melhor ofender o outro, é melhor dizer que o outro está errado, que o outro está feio, que o outro isso, que o outro aquilo. Quando tu começa a entender que é sombra tua, tu começa a se calar, se corrigir. Quando alguém fala, tu fica quieta, tu só escuta, tu não ajuda a falar também, ou tu corrige e diz, não, eu não penso assim, dessa forma. Porque tu vai percebendo que tu precisa, né, trabalhar isso em ti, porque o que tu tá vendo no outro tá em ti. Então, ali naqueles exercícios diz assim, ó, pense em alguém que você critica. Essa pessoa que você critica, ela tem as sombras e você está vendo nela e aquilo ali está em você. Seja o que for. Agora, alguém aqui consegue não criticar ainda? Eu não consigo, porque eu não sou um ser iluminado como Jesus, como outros mestres. É difícil tu não criticar, porque a crítica ela está linkada com julgamento e a gente acaba julgando. E a gente precisa julgar de certa forma, porque o julgamento a gente tem que medir, a gente tem que julgar o que é certo, o que é errado, o que é ruim, o que é bom para nós. Só que é uma linha muito tênue entre tu julgar por causa que é a tua sombra, ou tu julgar porque tu está tirando uma sabedoria, um ensinamento para ti. A gente mistura e confunde, fica tudo num balaio só e simplesmente julga. Então, os julgamentos também escondem sombras da gente. Por que que eu julgo tanto essa pessoa nesse quesito? Por que que isso me incomoda? E é tão interessante que eu tenho isso muito forte em mim, sempre tive. E eu tenho medo, por isso que eu me cuido muito, mas ainda assim eu apanho porque sou ser humano. Eu sou o tipo de pessoa que se eu te julgar porque de alguma coisa, no outro dia eu estou pagando. Esse ano eu passei por 3 situações que eu julguei no começo do ano algumas pessoas, e eu passei pelas mesmas situações, igual. E eu falei, toma, toma, tu não julgou? Mas era uma sombra que estava em mim, que eu estava julgando aquelas pessoas com relação àquele comportamento. Entende? Então, olha só, se a gente também não reconhece, a gente não tira aprendizado, porque tudo na vida a gente precisa tirar aprendizado, lição. Então, quanto mais eu vou tirando lição dos julgamentos que eu faço, menos eu vou julgando, porque eu vou entendendo que se eu julgar também vai vir para mim. Eu só tenho que entender que aquela pessoa, né, pode ser que aconteça comigo também e que ela tem os motivos dela para ter feito aquilo. Então, quem eu sou eu para julgar? Só que a gente julga muitas vezes porque o nosso ego diz assim, ó, ele está errado e eu estou certo. E é gostoso estar certo. É uma falsa sensação de que eu evoluí e o fulano evoluiu. O nosso ego é desse jeito. É uma falsa sensação de que eu sou bonito ou até feio. Eu consegui, o outro não conseguiu. Porque o nosso ego ainda é assim. E eu fui uma vez, eu fui 2 ou 3 vezes para Goiânia, não era seminário, era um congresso de coach na época, de liderança coach na época, quando eu estava na equipe da liderança. E eu conheci a Flaira Ferro. A Flaira Ferro é hoje conhecida como a menina do frevo no Brasil.
E ela é cantora, compositora, artista e por aí vai. E ela tem uma música, vocês anotem essa música aí, talvez vocês já ouviram, isso já faz uns 8 anos, essa música dela já é mais antiga, deve ter uns 10 anos essa música dela, porque ela já não era nova na época, a música. E a música chama-se Me Curar de Mim. E diz assim, eu quero me curar de mim, quero me curar de mim. E aí tem uns trechos da música que diz, eu sou malandra, fofoqueira, corrupta, interesseira, e dói, dói, dói me ver assim, dói me sentir assim. Já viu falar, já ouviu alguém falar para ti que tem inveja? Não, é sempre o outro que é invejoso. Ai, a inveja sempre é o outro que tem inveja. Eu nunca tenho inveja. É sempre o outro. É muito raro tu encontrar alguém que diga assim, eu senti inveja. Talvez tu não precisa dizer para as pessoas, mas se tu reconhecer que tu sentiu, tá? E pelo menos tu ir lá fazer uma oração, conversar com Deus e falar assim, Senhor, hoje eu invejei a fulana, tu me perdoa. Quando eu vi, eu já tinha invejado. Eu acho que foi inveja, porque às vezes tu não consegue é um sentimento assim que tu não consegue nem extinguir, sem querer. Por que é sem querer? Porque a gente não consegue, às vezes, nomear todos os sentimentos que a gente tem. E a gente tem 60 mil pensamentos por dia, então você tem 60 mil sentimentos por dia, porque todo pensamento gera um sentimento ou uma emoção. Todo pensamento gera um sentimento e uma emoção. Então, quer dizer que 60 mil por dia, você, durante o dia inteiro, tu consegue 60 mil vezes tu identificar o que tu sentiu? Tu não consegue. Então, tu vai sentir sem nem perceber. Mas se tu ficou, a reunião, ó, ela vai acabar em 10 minutos. Esse Zoom marvado. Amanhã eu vou tirar tempo para resolver isso, tá? Amanhã eu juro que eu vou tirar tempo, vou resolver, vou ligar para lá, vou entender por que que eu paguei esse negócio, paguei 80 conto e tá aqui me dizendo que eu só tenho 10 minutos. Como assim? Eu na abundância e ele na escassez. Mas isso não vai tirar a nossa paz, tá? Então, depois vocês entrem ali de novo, a gente tem mais 10 minutos. E assim também a gente não vai até tão tarde, tá? Porque ontem a gente acabou bastante tarde. Então, é importante a gente fazer essas observações. Tudo que é desagradável, preconceituoso, tudo que é tabu, tudo que gera ciúme, inveja, ressentimento, ódio, qualquer coisa que você não queira se conscientizar, tá? Se transforma na sombra. Tudo que você recalca, todo recalque, é porque tem uma sombra ali por trás. E aí, para você identificar, como é que você faz? Você precisa observar as projeções que você faz nas pessoas. Isso que eu falei agora para vocês, eu tenho observado cada vez mais quando eu critico, quando eu julgo, porque eu sei que se eu estou criticando, eu estou julgando, é uma sombra que está em mim. E talvez você precise pegar papel e caneta naquele momento e anotar, e depois ficar olhando, né? Mas da onde? Tu faz uma linha do tempo. Por que que eu estou assim? E tu vai começando, por isso, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Os porquês, eles são justificativa de passado. Então, se tu faz uma linha do tempo de porquê, de voltar para o passado, tu vai chegar na raiz, certo? Se tu faz para quê, é futuro. Então, faz essa linha do tempo quando tu observar que tu tá julgando, que tu tá criticando alguém, vai ali e observa que sombra que é tua que tá ali. Então, é uma maneira de a gente pegar as nossas sombras. Tá aqui, ó, tá aqui nessas palavrinhas pretas aqui, ó, projeção. Então, observa o que tu tá projetando nas outras pessoas. Outra forma de você observar suas sombras é observar os seus atos falhos. A gente tem atos falhos várias vezes no dia. Vai observando aquilo que tu considera que é um ato falho, que é algo que tu não gostaria, mas está acontecendo. Tu quer mudar aquele comportamento e não está conseguindo. Qual é a sombra que está por trás? Outra forma de identificar é quando você vê a sua reação, ou a reação das pessoas exagerada para uma coisa assim tão simples, a pessoa já tem uma reação. Às vezes alguém que vai te atender numa loja, em algum lugar, ela perde a paciência contigo. Ali tu observa que aquela pessoa está acessando uma sombra, que não tem nada a ver contigo, é uma sombra que está nela. É uma necessidade não suprida dela, é um esgotamento que ela está, é um cansaço, é um estresse, é uma raiva, ela só está descontando em ti. Então, tu vai observando também as tuas reações em exagero, quando tu diz, nossa, para que isso? Que exagero, sabe?
Ontem eu dei um exemplo, né? Não foi ontem ou foi hoje? Não, foi hoje na live eu dei um exemplo. Ontem a Laura estava com mimimi de uma coisa tão banal, simples. E aí, quando eu saí aqui da live, né, eu não tive tempo, ela chegou do vôlei, tava com o pezinho assim já um pouquinho machucado, ela deu uma inchadinha. Aí tava lá, eu fui lá, dei um beijinho na cama, depois fui lá, fiz um chazinho para ela. E ela assim, ai, eu tô com dor no pé. Daí eu falei assim, tem certeza que é só dor no pé? Conta para mim o que que tá rolando aí. Ah, é tudo. Eu digo, o que que é tudo? É isso, é isso, é isso, é isso. Eu digo, só isso? Aí eu mostrei o que que era problema em relação àquilo ali, e para ela poder ver que aquilo não era nada. Ela assim, é verdade, né, mãe? Realmente, mas era uma sombra dela que estava ali. Hoje de manhã ela acordou e a primeira coisa que ela falou, mãe, bom dia, te amo, desculpa por ontem. Eu digo, não tem que pedir desculpa, tu estava frustrada com algumas coisas, porque tu não estava entendendo, tu estava interpretando errado, estava distorcendo, mas está tudo bem. Só que graças a Deus que eu tenho hoje essa sabedoria para poder passar para ela. Mas se a gente não tem, ali já se tornava um problema maior ainda. Porque também tem as sombras dela. Então, a gente observando os nossos atos falhos, a gente observando as nossas reações exageradas, as nossas projeções, as doenças, a maioria vem do emocional, é uma somatização. Então, quer dizer que se eu olhar para a minha doença, eu for dar uma pesquisada, tem uma sombra lá. Ah, Michele, mioma é porque teve algum projeto ou filho que tu não teve, que tu queria ter, mas lá no fundo tu queria ter mais um filho, mas tu foi deixando para depois porque tu dizia que era o financeiro era complicado, porque a tua vida era corrida e mais um filho, mas lá no fundo tu queria. Mas o teu útero não conseguiu trazer esse outro projeto, esse outro filho. Então vem o mioma. É uma sombra. Então tinha uma necessidade que foi recalcada. E às vezes tu fica naquela dúvida, entende? Então, as doenças, elas vêm também das sombras. E como eu trato isso nas mulheres? Porque, como eu falei para vocês aqui na outra aula, quantas vezes as mulheres vêm com uma doença e a gente trata a raiz da emoção daquela doença e ela consegue curar. Ou então, pela fé também. Eu sou aquela pessoa que acredita no milagre que Deus cura. Eu acredito. Eu já vi, já aconteceu, e eu creio também nisso, na fé, né? E a fé é a gente não ter dúvida, é acreditar 100% que aquilo ali vai se resolver, que o teu próprio corpo, né? Deus então, vai fazer com que o teu próprio corpo se cure, porque nós somos a nossa farmácia interna. Nós produzimos ou não produzimos aquilo que precisamos, é ou não é verdade? Ou produzir em excesso porque tem um desequilíbrio, ou tem a falta, daí tem que suplementar, mas o nosso corpo, ele foi feito, o ser humano é perfeito. Porém, a gente, como está aqui para poder evoluir, tem esses desequilíbrios, mas quanto mais a gente tem autoconhecimento, a gente mais se cura, mais a gente busca conhecimento, a verdade nos libertará, né? A gente vai se libertando e a gente vai vivendo com mais leveza. Porque o que é fato é que a mulher está vivendo com muito peso desnecessário, por falta de conhecimento, de entendimento, por falta de cura interior e ficando doente com isso. Então, aqui também diz assim, ó, a sombra, quando você rejeita, ela vai para o teu inconsciente, ela tenta subir, mas você sufoca, ela continua lá. Então, ela tenta vir para o consciente, mas ela quer ser resolvida, mas você sufoca ela e diz, não, não vem, fica aí escondida. Só que ela vai se transformando lá dentro num problema, cada vez maior, uma doença, às vezes um câncer, seja o que for, porque você não está curando, você não está aceitando, trazendo para a consciência e curando aquilo ali. Então, tudo está no nosso inconsciente. Tu imagina, vamos colocar aqui uma metáfora. Você é uma mulher, uma menina, assim, numa água, uma piscina no mar. E você tenta segurar várias bolinhas. A bola de plástico ou de isopor, ela boia, né? A bola boia. E aí você tenta segurar várias bolas. Vamos supor que suas sombras são as bolas que você está segurando embaixo de você. E aí, tu diz assim, opa, escapou uma bola. E tu tenta segurar as bolas. Não, não vem para a superfície. Daqui a pouco, opa, escapou outra bola. Ai, volta, ninguém pode te ver, se esconde. E assim a gente vive, querendo esconder as bolas que são as sombras debaixo da água. E a água é o inconsciente.
E a gente não deixa essas bolas. Agora, tu imagina se tu começar a dizer assim, eu vou trazer 3, eu não dou conta de 50, mas eu vou trabalhar essas 3. Depois tu pega mais 2, depois tu pega mais 3. E assim tu vai deixando essas bolas virem, que são as sombras, e tu vai trabalhando elas. Sozinha às vezes é difícil, mas para isso tem mentoria, tem treinamento, tem live, tem tanta coisa. Tem terapeutas que podem te ajudar nessa jornada. O que tu precisa? Não estou entendendo, fala. Ah, mas ele já disse que já vai parar com 40 minutos. Olha, ó, falta 1 minuto, tá passando ali. Meu marido tá tentando resolver aqui o problema do meu maravilhoso. Meu suporte master. Tá tentando resolver o problema do Zoom para ele deixar, para desbloquear. Só um pouquinho, tá, gurias? Deu. Deu aqui? E aí depois o próximo não cai mais? Vamos ver. Ele está resolvendo ali com o Zoom para ver o que está acontecendo, porque ele vai cair aqui daqui a 1 minuto e a gente volta, tá? Então, a boca fala do que o coração está cheio. Aqui também está dizendo isso, ó. Então, observe o que você fala. Existem várias formas de autoconhecimento. Observar como é que o seu corpo está. Ah, Michelle, eu ando mais de cabeça para baixo, eu ando mais desse jeito. Observa a tua linguagem corporal, observe o que tu pensa, observe o que tu fala. Tu vai escutar uma pessoa, a pessoa que vai conversar contigo, ela já está contando o que que ela pensa, o que que ela acredita. Ali tu já está identificando os padrões, as crenças dela. Então, observa também o que sai da sua boca, porque a boca fala que o coração está cheio. E assim você vai identificando cada vez mais as suas sombras e trabalhando elas, tá? Aí aqui também diz assim, ó, aqui em cima. Deixa eu ver onde é que eu tô. Aqui. Quanto mais você reprimir ela, mais